pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da costura de uma calça pantalona. No molde da minha loja, quando vocês adquirirem esse molde, vocês vão ter duas opções para acabamento nessa calça. O primeiro é o acabamento com forro, como eu vou fazer no passo a passo dessa calça, que é esse modelinho aqui, ó. Ela tem um zíper invisível na lateral, um shape mais soltinho ali na região da perna. E a outra opção de acabamento vai ser em revel. Mais pra frente eu vou trazer uma outra calça pra vocês que eu vou usar outro tecido, mas essa mesma modelagem e vou trabalhar com acabamento em revel, pra quem tem dúvidas nesse processo. Mas é basicamente o mesmo acabamento, tá? Só que a questão do revel ela é mais curta que a parte do forro inteiriço. Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo a metragem que eu utilizei pra fazer esse tamanho, que é um tamanho PP, mas o que eu indico mesmo é vocês terem o molde em mãos. Então se você adquirir o molde da lojinha, monta esse molde e faz um encaixe bem certinho numa mesa, no chão, para você medir certinho o quanto você vai precisar comprar pro tecido que você vai trabalhar, porque a metragem ela altera muito dependendo da largura do tecido. Então, uma largura de um tecido de 1,20 vai ter uma metragem diferente para um tecido que tem uma largura ali de 1,60 m. O passo a passo da modelagem ainda não tem disponível aqui no canal. Eu tenho outras opções de modelagem que eu já ensinei no canal de calças, vou deixar linkado aqui para vocês algumas dessas opções, caso você queira tentar fazer a sua própria modelagem. Mas caso vocês queiram o passo a passo dessa modelagem aqui no canal, é só comentar bastante nesse vídeo da costura que mais pra frente eu posso trazer para vocês. E vou deixar para vocês também aqui embaixo o link para quem quiser adquirir o molde pronto lá na minha loja de moldes. Lembrando que vocês conseguem adquirir grade completa do PP ao GG ou apenas um tamanho, caso você costure somente para si. E o tecido que eu tô trabalhando na peça, então, para o tecido principal é o paetê, esse paetê lá da loja Casa Boa Vista Tecidos, vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não conhece, é uma loja online de tecidos, entrega para o Brasil todo. E por dentro eu optei por um forro de malha suedine, tá? Mas vocês podem optar por outros tipos de forro também. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, clique em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Para iniciar então essa calça, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já coloquei gancho com gancho, direito com direito, já uni lá no overlock na reta o gancho dianteiro no paetê e o gancho traseiro aqui no tecido do forro. E agora eu vou fazer as outras duas partes, o gancho dianteiro do forro e o gancho traseiro no paetê com vocês, vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. Então aqui também eu já passei, ó, costura de overlock mais reta, já adiantei esses dois pra não ficar um processo muito repetitivo, porque eu vou fechar aqui 4 ganchos. Então, essa parte tá pronta. Agora eu venho aqui, ó, com a parte do gancho dianteiro do forro, direito com direito já está posicionado. Vou passar uma costura na overlock, depois uma costura de meio calcador na máquina reta. E vou posicionar aqui também a parte do paetê, ó, direito com direito. Esse paetê, por ser bem pequenininho, ele não quebra a agulha, tá? Eu já fiz o teste. Se, no caso, você tá trabalhando com um paetê um pouco mais largo, um paetê que é um pouquinho mais duro, faz o teste na máquina reta, pega um retalho, tenta passar na máquina reta, porque às vezes ele vai ficar quebrando a agulha toda hora, e você precisa retirar paetê aqui da margem de costura. No meu caso, como esse paetê ele é bem fininho e bem pequeno, não foi preciso, tá? Então eu vou posicionar aqui direito com direito e também vou lá para a máquina overlock passar uma costura para unir esse gancho e depois uma costura com a distância de meio calcador na máquina reta. O que eu fiz aqui foi fechar já por dentro, né, posicionei o lado direito com direito do meu forro e eu fechei já a lateral direita com uma costura na overlock e outra costura com a distância de meio calcador na máquina reta. E aí, esse outro lado, o lado esquerdo, na lateral, eu só passei uma costura na overlock, nessa beiradinha aqui, separadamente. Passei lateral traseira separado de lateral dianteira, na parte do forro. E eu vou fazer o mesmo processo na parte do paetê. Então, como são processos repetidos, eu faço
uma sem gravar para vocês e o outro eu sempre gravo aqui para vocês saberem como fazer esses processos. Então aqui a gente vai posicionar direito com direito, aqui é gancho dianteiro e esse aqui é o gancho traseiro. Eu vou deixar aberto esse lado aqui, ó. Essa lateral eu posso pôr uns alfinetes para sinalizar que é essa lateral que eu vou costurar por inteiro. Então aqui eu vou passar uma costura na máquina overlock e em seguida uma costura com a distância de meio calcador na máquina reta. E nessa outra lateral, eu vou passar apenas uma costura na máquina overlock. E desse outro lado, nessa outra lateral que eu deixei separada, eu vou passar apenas uma costura lá na máquina overlock, na parte dianteira, separado da parte traseira. Agora eu vou precisar abrir aqui a minha parte do paetê, cintura frente, aqui a parte dianteira, a parte traseira da minha calça. Vou pegar também a parte do forro e vou posicionar o avesso da minha parte do forro, né, gancho dianteiro, com o direito aqui do meu gancho dianteiro no paetê. Vou alinhar as costuras de laterais, costuras de gancho e colocar alguns alfinetes aqui para segurar a cintura do paetê com cintura do forro. Ó, ficou assim. Então agora eu vou lá para a máquina overlock, vou passar uma costura nessa cintura e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Agora eu peguei aqui o zíper invisível que eu vou encaixar nessa lateral. E aqui eu tô com essa lateral aberta, ó, separada, a parte de paetê e parte de forro. Então o que eu vou fazer basicamente vai ser embutir essa perninha, né, uma perninha do zíper nessa lateral e a outra perninha do zíper na outra lateral. Tem um vídeo já ensinando a como aplicar zíper invisível e tudo mais, passo a passo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês. Mas é basicamente isso, ó. Essa parte aqui que é onde o meu fecho ele finaliza, eu vou dobrar essa sobra de zíper invisível e vou encaixar aqui por dentro, ó. E aqui nessa beirada do paetê eu dobro 1 centímetro e sobreponho nessa perninha do zíper invisível. Vou aplicar alfinetes aqui, ó, tá? Na diagonal, para eu conseguir depois costurar passando com a minha agulha por cima desses alfinetes e sem danificar a minha agulha. Agora eu faço esse processo do zíper desse outro lado também, ó, com essa outra perninha. Vou embutindo ela entre as duas partes do paetê e a parte aqui do forro.
Então ficou assim, zíper embutido nessa lateral e do outro lado ficou do mesmo jeito. Agora eu vou colocar esse calcador para zíper invisível lá na minha máquina. E tem outros tipos também de calcadores para zíper invisível, você usa o que você tem, que você já é habituada a usar. E aí vou colocar na minha máquina reta para eu conseguir passar uma costura bem aqui na beiradinha, ó, dos dentinhos do meu zíper invisível. Aí eu vou passar uma costura desse lado e desse outro lado, só até aqui mais ou menos, porque depois esse restante da calça eu fecho na máquina reta, separando a parte de paetê da parte de forro. Então, apliquei aqui o meu zíper, ó, nessa lateral. E o restante da lateral que ficou em aberto eu preciso fechar. Então, agora eu vou virar a minha peça pro lado direito. Vou abrir aqui um pouco o zíper. Aqui eu vou colocar o forro lateral com lateral bem certinho. Vou alfinetar. Venho com ele até aqui, perto do meu zíper, que é onde eu vou passar uma costura na máquina reta até fechar essa parte do forro nessa região aqui do zíper. E eu tenho também a parte, essa outra lateral aqui, que é a parte do paetê, que eu vou fazer o mesmo processo do forro. Também vou unir aqui lateral com lateral. Já tem a limpeza aqui da overlock, vou pôr os alfinetes para facilitar de passar essa costura lá na máquina reta. Então, agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui até chegar perto do final do zíper. Bom, então fechei aqui a lateral que tem a parte do zíper. E agora eu preciso fechar o entrepernas, tanto do forro quanto o do paetê. Vou virar aqui, ó, direito com direito. Vou colocar alguns alfinetes para segurar o entrepernas do paetê e depois eu vou fazer o mesmo processo na parte do forro. Então aqui eu alfinetei o entrepernas do paetê, eu vou primeiramente passar essa parte antes de alfinetar a parte do entrepernas do forro, tá? Porque daí eu vou precisar encaixar essa parte de paetê por dentro do forro, para assim eu conseguir alfinetar o entrepernas forro. Então agora eu vou lá para a máquina overlock e vou passar uma costura aqui de ponta a ponta e vou passar uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador.
Agora eu venho com a parte do paetê aqui por dentro do forro. Viro ela pro lado direito. E agora eu consigo alfinetar a parte aqui do forro, ó, entre pernas. Por costura de gancho com costura de gancho. Colocar alguns alfinetes para segurar esse entrepernas. E agora eu vou lá para a máquina overlock, passar uma costura aqui e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Agora eu vou encaixar o forro aqui por dentro do paetê. Então o forro ele fica fixo somente pela parte da cintura. Então ficou assim. Agora eu vou lá para a máquina overlock, passar uma limpeza aqui na parte do forro. E esse vai ser o acabamento para a barra do forro. Quem tiver galoneira e quiser fazer um acabamento, uma bainha na galoneira com 2 centímetros, pode também. Mas no meu caso eu vou deixar só limpeza com forro, porque não vai ficar aparente. Ó, o paetê não deixa transparecer nada por dentro da parte do forro. E aqui na parte do paetê também vou passar uma limpeza na overlock. E já vou virar aqui cerca de 4 centímetros, que foi a medida que eu deixei para fazer a bainha dessa calça. Então eu vou virar 4 centímetros e rebater uma costura na máquina reta. Então é isso, pessoal, esse é o resultado final da peça, espero muito que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, beijos e até lá!